Jesus Cristo. A doutrina espírita é formada por um conjunto de princípios e valores orientados pela moral ensinada pelo Cristo. A doutrina espírita é uma filosofia de consequências religiosas com amparo na ciência e na fé raciocinada. É uma religião sem hierarquias, sem dogmas, sem amuletos ou rituais. As reuniões espíritas são capazes de permitir o aprendizado desses valores, a troca de ideias e experiências, tornando proveitoso a um grande número de pessoas esse conhecimento libertador. Para isso, é necessária a existência de núcleos ou sociedades organizadas e capazes de proporcionarem este tipo de benefício. O que as casas espíritas nos oferecem? Como elas se organizam? Quais as principais atividades de um núcleo espírita e quais são seus maiores desafios? Essas são as questões que iremos tratar agora no Despertar Espírita Mediunidade. Queridos irmãos, que Jesus nos abençoe. E você que nos assiste pela Web TV Nova Luz, no Brasil e no mundo, você que nos ouve pela Rádio Rio de Janeiro 1400 AM, que o Despertar Espírita sirva como ferramenta de estudo e iluminação para todos nós. Convidamos você a estudar conosco o Livro dos Médiuns de Allan Kardec. Hoje, em especial, o capítulo 29 da segunda parte, onde Kardec fala sobre questões práticas relacionadas às estruturações, estruturação e os desafios de uma sociedade espírita. E hoje, quem vai falar para nós sobre reuniões e sociedades espíritas é o dirigente e fundador da Fundação Espírita Allan Kardec em Juiz de Fora, Minas Gerais, que é o Armando Falcone. Seja muito bem-vindo, querido. Obrigado. É uma alegria estarmos juntos. Isso. Então, Falcone, a gente falando sobre esse capítulo, e nesse capítulo diz que a reunião é um ser coletivo. Explica pra gente como é isso. Porque não é reunião do eu sozinho, é reunião do nós. E se somos nós, são várias pessoas. Cada um com uma origem, com uma história, com um pensamento, com uma interpretação, com uma história de vida, que ali se reúnem com o objetivo de, à luz da doutrina espírita, com base nos ensinamentos apresentados por Allan Kardec, desenvolverem uma atividade de efeitos e consequências religiosas, filosóficas e científicas. No caso, essa reunião, a gente parte do princípio que deve ser uma reunião séria, né? Com certeza. Se a reunião não é feita por crianças, por brincadeira, é uma reunião com propósito nobre. Essa reunião objetiva o quê? Oferecer possibilidades de estudo, aumentar o conhecimento daqueles que querem aprender, ampliar os conhecimentos daqueles que já os possuem e querem compartilhar, para que a assembleia, para que o conjunto atinja uma sintonia adequada. Não haja disparidade ostensiva entre as pessoas, permitindo uma sintonia com o mundo espiritual em propósitos nobres e construtivos. Daí a importância do estudo, né, Falcone? Allan Kardec recebe do Espírito Verdade a orientação: espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, e instruí-vos, eis o segundo. Espírita que não gosta de ler é como uma ave com uma asa atrofiada. Eu gosto de trabalhar, eu gosto de fazer a caridade, eu sou da boa vontade. Mas a boa vontade sem a base fica como um prédio construído sobre areia. No próprio Evangelho vamos encontrar: quando construir a sua casa, construa sobre a rocha.
Evita construir sobre areia, porque vem o vento, a tempestade, a enxurrada, tira a areia e a casa tomba. Construindo sobre a rocha, resiste à tempestade. Um trabalho feito dirigido pela boa vontade, pela emoção, mas sem o alicerce e o bom senso da razão, tende a, no primeiro desafio, no primeiro obstáculo, a sofrer um abalo e até mesmo a ruir. Doutrina espírita não é doutrina de improviso, não é doutrina de amadores, é doutrina de pessoas conscientes. E consciência só se desenvolve através do estudo. Você falou uma coisa muito interessante, porque às vezes tem muitos médios, muitos trabalhadores que realmente querem apenas trabalhar, não se preocupam com essa obrigação, até a obrigação com a própria doutrina espírita, de você estudar e saber o porquê que as coisas estão acontecendo, né? Com certeza. Allan Kardec diz que quando surge a mediunidade em alguém, o primeiro passo será fazer desta criatura alguém que conheça a doutrina espírita, para que, conhecendo a doutrina espírita e responsabilizando-se como espírita, possa amanhã ter essa mediunidade trabalhada com responsabilidade, com seriedade e disciplina. Então você aconselha todas as pessoas que têm a mediunidade ou que trabalham em casas espíritas, que elas realmente estudem, participem de grupos de estudos. Os amigos espirituais que dirigem a FEAC nos orientaram desde o princípio que, se você é frequentador, você tem todos os direitos. Mas se você torna-se trabalhador, voluntário, ativo no bem, TVAB, você perde os direitos e passa a ter deveres. É como alguém que dirige com o instrutor do lado. A responsabilidade é do instrutor. O instrutor tem os pedais, o instrutor tem espelhos retrovisores, ele está instruindo o aluno. O aluno tem o quê? Direitos de aprender. Tornou-se motorista, pegou a carta de motorista, como dizem os paulistas, ou a carteira de motorista, como dizemos os mineiros. Ele perde os direitos. A partir dali ele só tem deveres. Dever de dirigir de maneira correta, estacionar no lugar correto, ultrapassar só no lugar correto, não é isso? Quando ele comete uma gafe, se a polícia ou o radar o pega, ele sofrerá uma penalidade, uma multa. Muito bem. O trabalhador espírita é aquele que, conhecendo a doutrina espírita, vai andar nos eixos, como se diz. É alguém que vai seguir a metodologia proposta por Kardec no Livro dos Médiuns. No capítulo 23, quando trata das obsessões, ele fala das obsessões de espíritas. Não é das obsessões de alguém que chega obsediado ao centro espírita. Ele vai falar da obsessão simples, da fascinação e da subjugação. Não é isso? Assim, se você é médium e não tem conhecimento, se a mediunidade estourou, espolcou, desencadeou antes do conhecimento, modere e vá estudar para que você desenvolva as duas asas e saiba o que está fazendo. Não coloque, como se diz, as mãos pelos pés. Ah, meu guia falou, meu guia mandou, o guia. Aí não é espiritismo, é guiísmo. Assim, seja na área da mediunidade ou em qualquer outro setor, conhecimento é necessário, informação é necessária. Os espíritos nos ensinam na FEAC que informação sem transformação gera estagnação. Imagina um juiz que não respeita a lei, um médico que não tem o mínimo de higiene na sua atividade profissional. Imagina uma professora que não tem o mínimo de cuidado com a língua portuguesa. É alguém que ensina uma coisa e faz outra. O médium precisa de ser coerente. O objetivo da doutrina espírita é fazer com que as reuniões em qualquer ponto do planeta Terra tenham uma metodologia, tenha princípio, meio e fim, como uma orquestra que toca afinada,
como um grupo que trabalha de maneira homogênea. Não é a minha opinião, não é do seu jeito, não é do jeito de fulano ou fulana. Ah, o grupo é meu, meus médiuns, meu centro. Aí põe lá fora, centro espírita, eu. Não põe nem centro espírita, põe centro espiritualista. Agora, para colocar na porta, no frontispício da instituição, centro espírita, fundação espírita, sociedade espírita, quer dizer que você está seguindo os preceitos da doutrina espírita. Se você colocar lá fora, sociedade espiritualista, esotérica, faz do seu jeito, põe até o nome do seu pai, da sua mãe, ou até o seu próprio, se o ego estiver muito grande. Agora, se põe a palavra espírita na placa, tem o compromisso de seguir os preceitos e princípios apresentados por Allan Kardec neste capítulo 29. Você falou uma coisa muito interessante, porque não basta apenas ter a mediunidade, né? Porque às vezes, quando você fala do guiísmo, porque às vezes a pessoa é médium, ela tem a orientação de espíritos, mas que os espíritos não estão ligados à doutrina espírita, não são espíritos espíritas. É isso? Nós temos obras psicografadas de relevante valor que não são obras espíritas, são obras espiritualistas, porque os espíritos que as escreveram ou que as escrevem dão opiniões suas, como se fossem doutrinárias. Então, nem toda obra psicografada é espírita, um expressivo número é espiritualista. Agora, qual é a proposta do centro espírita, quando ele faz essa reunião mediúnica? Como é que ele deve até escolher os participantes, como é que ele deve formar essa reunião, qual o objetivo dessas reuniões? O objetivo principal da casa espírita não precisa nem deve ser a mediunidade. O objetivo da doutrina espírita é a mensagem consoladora, fazer com que você, com que eu, com que todos nós sejamos hoje melhor do que fomos ontem, para sermos amanhã melhores do que somos hoje. Mediunidade é um trabalho de especialização dentro da doutrina espírita, como também o é a educação espírita da criança, a educação espírita do jovem, o trabalho junto aos órfãos, o trabalho na penitenciária, são especialidades. É preferível um centro espírita com boas reuniões de estudos, sem mediunidade, do que um centro espírita com boas reuniões mediúnicas, sem estudo. Deu para entender? Uhum. Então, quando é que nós vamos começar? Um centro espírita que já funciona, começa em torno de um médium ou de uma mediunidade, tem que ser paralelamente, muito bem estruturado, os grupos de estudos. Porque senão o que acontece? As pessoas vão por causa do médium, vão por causa do fenômeno. E a reunião mediúnica, quando eu comecei na doutrina espírita, eu completei agora o mês passado 60 anos, fiquei sexagenário. Muito bem. O que acontece? Eu comecei aos 15 anos, então eu tenho 45 anos de estrada na doutrina espírita. Como médium, como dirigente espírita, como aprendiz, como expositor, não é isso? E nós chegamos a ver muitos grupos que começaram como núcleos domésticos. Um culto do evangelho no lar, um grupo de oração, e aquilo foi crescendo a tal ponto que começou a atrapalhar a estrutura da família, resolver alugar uma garagem, resolver alugar uma casa, e transformou-se numa instituição. Hoje raramente acontece isso. Ainda acontece em cidades por esse Brasil afora, onde não existe o primeiro centro espírita. Porque se já existe um centro espírita na cidade, e a pessoa tem vontade de aprender, já tem uma escola, uma fonte para começar. Mas antigamente, um número muito grande de instituições sérias que existem hoje, começaram em núcleos pequenininhos no ambiente doméstico. E se começa com o estudo, oferece um patamar, oferece uma possibilidade de cada um conhecer-se melhor. A mensagem mais importante da doutrina espírita, Berenice, é o autoconhecimento. Quem sou eu? De onde eu vim? Por que e para que eu estou aqui? Quando no livro que é o Espiritismo, no final da introdução, Allan Kardec nos oferece duas definições de doutrina espírita, a definição melhor diz o seguinte: o Espiritismo é a doutrina que trata da origem,
da natureza e do destino dos espíritos, bem como sua influência no mundo físico e vice-versa. A origem, de onde eu vim, a natureza, o que eu sou, o destino, para onde eu vou, e para onde eu vou, como que eu vou influenciar aqui, e enquanto estou aqui, como ser influenciado. O Espiritismo vem abrir portas, janelas, comportas, que somente eram passados no mundo antigo e contemporâneo para aqueles chamados iniciados, nos templos de Amon, nos templos com os gurus, com toda aquela estrutura que era feito lentamente. Hoje não temos mais que raspar a cabeça. Eu raspei a minha por opção, não tem nada a ver com mediunidade, com nada disso, não é isso? Então, não temos mais que nos isolar em mosteiros, que vestir roupas especiais, que pregar posturas ou orações especiais. Quem quiser fazer isso, que o faça por conta própria. Mas a estrutura da reunião espírita é oferecer esclarecimento. A mediunidade desse ou daquele companheiro pode colaborar, mas nós vamos buscar isso em Kardec e nos autores que fundamentaram a doutrina espírita, com a colaboração mais tarde de outras obras chamadas obras secundárias ou subsidiárias. Como é que você estrutura a doutrina espírita como religião? Religião no aspecto de religare. A palavra religião vem do latim, religare. Voltar a ligar. O filho pródigo que saiu de casa, pediu a sua parte da herança, o retorno dele à casa do pai. Não é isso? Encarnamos, vivemos os valores do mundo, usamos e abusamos do corpo, do tempo, da fortuna, da beleza, do poder, da autoridade, do autoritarismo, e chega um momento em que já tomamos consciência de que estamos desperdiçando muitas oportunidades e começamos a fazer o caminho de volta. Esse é o aspecto religioso. Eu voltar a ter contato com o Deus. Mas não é o Deus, aquele homem sentado no trono de barbas longas, separando as ovelhas dos bodes, nada disso. O Deus interior. Jesus diz, vós sois deuses, com D minúsculo. Se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, podereis fazer tudo o que eu faço e muito mais. Por que o grão de mostarda? Porque era o menor grão, a menor semente cultivada pelo povo hebreu. Se tivesse uma outra menor, ele usaria ela, não é isso? Aí o que nós vemos então? Se eu sou filho de Deus, se eu sou filho da luz, deixai brilhar a vossa luz, eu sou lucigênito. Eu posso fazer o que o mestre fez e muito mais, progressivamente. Então, na instituição espírita, nós vamos ter esse aspecto de religião, a conexão, voltar a reconectar a criatura com o Criador, o filho, a filha, com o pai e com a mãe. Na cultura hebraica, Deus é pai, mas na cultura indiana e em outras culturas, Deus é baba, é pai e mãe. Tem o princípio masculino e feminino de Deus. Na doutrina espírita, nós sabemos que Deus é a inteligência primeira, a causa suprema do universo. Então é a volta da criatura à inteligência supremada com o Criador, a inteligência suprema. Quando diz que o homem é feito à imagem e semelhança de Deus, a maioria de nós ficamos sem eixo. No Livro dos Espíritos, quando ele pergunta, que são os espíritos? A inteligência relativa, os seres inteligentes do universo. Se Deus é a inteligência suprema e nós somos a inteligência relativa, qual que é o ponto de conexão nosso com Deus? Interligência, que vem de interligação. Este é o propósito religioso. Como você mesmo disse na abertura do programa, sem rituais, sem hierarquias, sem nenhum dogma, sem nada que crie este pode ou não posso. Eu sou o atual presidente da FEAC. Sou um dos fundadores da FEAC. Quando alguém entra na casa e torna-se trabalhador, pega uma tarefa para fazer com responsabilidade, nós pedimos a ele R$15, por favor. Toma, a chave da casa. Falcone, vocês vão me entregar a chave da casa? Você não é trabalhador da FEAC? Você tem todos os direitos e deveres que eu tenho como fundador há 27 anos atrás. Você ainda não tem acesso hoje à reunião mediúnica porque há um caminho para chegar lá. Não é isso?
Então, este é o aspecto religioso. Dar e capacitar a todas as pessoas a possibilidade de crescer neste caminho de reencontro com o Deus em si próprio. Tanto que é Pai nosso que estais em mim, se eu estou no céu. Se eu não estou no céu, Pai nosso que estais nos céus, ajuda-me a entrar nessa frequência. Céu não é um lugar geográfico aqui ou acolá. Céu é um estado de alma. Esta é a oferta da doutrina espírita. Religião neste sentido. Você bem colocou aí, né, o trabalhador quando chega a casa, que ele ainda não faz parte de uma reunião mediúnica, por exemplo, porque ele tem um caminho a percorrer. E o que nós podemos falar para as pessoas que estão trabalhando nas casas, ou que estão pretendendo abrir alguma casa, ou pessoas que são médiuns, que vão buscar um centro espírita, porque às vezes o médium, ele tem a mediunidade, ele quer chegar no centro espírita e quer trabalhar. Então vamos falar um pouquinho desse caminho, da pessoa que chega à casa espírita, qual é o caminho que ele tem que percorrer para poder trabalhar, ter acesso a uma reunião mediúnica, a um tratamento espiritual, como dando passe, como sendo um trabalhador. Há companheiros espíritas, instituições pequenas, ou instituições até de porte expressivo, mas sem a devida orientação, que a pessoa chegou no centro espírita, está arrepiando, está sentindo coisas espirituais, vamos levar para o trabalho. A caridade é levar para o trabalho na mesa mediúnica. Negativo. Cuidado, bom senso. Por quê? A maioria das pessoas que chegam ao centro espírita apresentando sintomas mediúnicos, após o passe, a fluidoterapia, o atendimento fraterno, o culto do evangelho no lar, a leitura edificante, aqueles espíritos que o perturbavam ou que o deixavam em situação de desconforto, são encaminhados. Ele entra no processo da autodisciplina, melhora a sintonia mental, nunca mais vê, nem sente, nem recebe nada. Menos de 1 em cada 10 vão continuar tendo sensações. Por isso, é importante que a instituição tenha o maior número possível de grupos de estudos em horários diferentes para oferecer a sala de aula, o atendimento fraterno para que alguém experiente converse e oriente a pessoa. Mas nós temos por este Brasil um número muito grande de instituições pequenas, sem esse corpo de trabalhadores. O que importa é você, dirigente espírita, o conselho amigo, não a orientação nem a ordem. Não existe isso na doutrina espírita. Cuidado com a precipitação de levar uma pessoa inexperiente para o ambiente da reunião mediúnica. André Luiz, no livro Agenda Cristã, diz: quem não acredita na força da disciplina, desça a ladeira no carro sem freio. A probabilidade de acidente é muito grande. Colocar alguém sem conhecimento espírita numa reunião mediúnica é como descer a ladeira, é como colocar uma criança ou alguém adulto que não tem competência ao volante de um ônibus cheio de passageiros, no manche de um avião, na pista lá, é só puxar aqui que acelera. Não é assim que levanta voo com uma aeronave, não é isso? Também temos que ter cuidado, porque há instituições, federações ou outros agrupamentos que para a pessoa chegar na reunião mediúnica tem que começar nessa encarnação para ver se consegue na próxima, não é isso? Então, quantidade afeta a qualidade. Nem pouca quantidade depressa, nem ter que fazer 50 anos de cursos para depois ter acesso à reunião mediúnica. E a reunião mediúnica não vão apenas aqueles que têm mediunidade ostensiva. Nós temos a pessoa que esclarece, chamada médium de esclarecimento ou dialogador. Nós temos aquele que fica no trabalho de sustentação. Nós temos aquele que aplica passes durante a reunião. Na nossa casa, por exemplo, nós temos na nossa reunião de quinta-feira, que é uma reunião de desobsessão. Nós temos 8 médiuns de psicofonias, temos 4 esclarecedores e 5 médiuns passistas. Então você vê que há toda uma estrutura. As comunicações, nós evitamos o quanto possível comunicações simultâneas na desobsessão. No desenvolvimento e educação da mediunidade pode até acontecer. E se acontece na quinta-feira a comunicação simultânea, é porque 2 médiuns começam ao mesmo tempo. Mas a gente procura desenvolver uma metodologia de modo que quando alguém está dando passividade,
todos os demais estejam em sustentação e vibração daquele circuito mediúnico. Esta é uma metodologia. Há outras instituições que cada médium tem um esclarecedor atrás dele. E fica aquele... Você não sabe o que está acontecendo com o médium do lado. São métodos, livre-arbítrio, de acordo com a orientação da instituição. A metodologia que nós usamos é a coisa fluir de maneira mais ordenada. Muito bom. Então nós vamos fazer um rápido intervalo. E acompanhe agora o clipe Amor Imenso, do grupo Acorde da Paraíba. Vem, tá difícil viver sem você por aqui. Vem colorir nosso mundo e me fazer feliz. Traz teu amor que é tão forte, de muita beleza. Meu coração não consegue viver na incerteza. Abra a porta e deixa entrar essa paz que faz o amor imenso. Deixa entrar essa paz que faz o amor imenso, imenso. Vamos deixar o amor enramar essa terra. Vamos deixar essa paz enraizar todo mundo. Vamos deixar a pureza invadir nossos corações. Transformar em corrente em busca de soluções. Abra a porta e deixa entrar essa paz que faz o amor imenso, imenso. Abra a porta e deixa entrar essa paz que faz o amor imenso, imenso. Vem, tá difícil viver sem você por aqui. Vem colorir nosso mundo e me fazer feliz. Traz teu amor que é tão forte, de muita beleza. Meu coração não consegue viver na incerteza. Abra a porta e deixa entrar essa paz que faz o amor imenso, imenso. Abra a porta e deixa entrar essa paz que faz o amor imenso, imenso. O lançamento do Clube de Arte este mês é o DVD Bezerra de Menezes, benfeitor da humanidade. Adolfo Bezerra de Menezes, nascido em 29 de agosto de 1831, em Jaguaretama, é um legítimo representante do Cristo e benfeitor da humanidade. O Clube de Arte e a TV Nova Luz reuniram em um DVD histórico um pouco da vida e obra de Bezerra de Menezes. São depoimentos musicais, imagens e entrevistas
que registram os momentos marcantes de sua encarnação no Brasil. Os historiadores Luciano Klein, do Ceará, e Jorge Damas, do Rio de Janeiro, ofereceram importante contribuição com o fruto de suas pesquisas e análises. Vale a pena conferir. Este é mais um presente do Clube de Arte para o seu coração. Ligue 0 operadora 21 3017 9800 ou acesse clubedearte.org.br. Clube de Arte, a arte espírita a serviço do bem. O Clube de Arte traz para você este mês mais uma promoção imperdível. O DVD Perda de Pessoas Amadas e Psicografia, com Gerson Monteiro e Berenice Lima. Mais o livro Meninas do Barulho, a história real das irmãs Fox, de Lamartine e Palhano Júnior. Mais a revista Cultura Espírita. São 3 produtos por apenas R$ 34,90. Isso mesmo, R$ 34,90. Liga agora para 0 operadora 21 3017 9800 e peça já a sua promoção. Ou visite a nossa loja virtual, loja.clubedearte.org.br. Clube de Arte, a arte espírita a serviço do bem. Estamos de volta. Você conhece o aplicativo da TV Nova Luz? Se você tem um smartphone, Android ou Apple, é só baixá-lo diretamente do Google Play ou da Apple Store. Instale o aplicativo da TV Nova Luz no seu celular e acompanhe as nossas entrevistas, a nossa programação diária e veja também o nosso acervo audiovisual. São mais de 1000 vídeos em 12 canais de exibição. E agora, continuando a nossa entrevista, vamos falar um pouquinho sobre o funcionamento, a organização de um centro espírita, mas eu queria começar pelos jovens. Qual é a sua experiência com o jovem na casa espírita? Às vezes eu percebo que ou não há jovem, ou então os jovens eles são excluídos de alguns trabalhos, ou às vezes o jovem ele apenas fica em trabalhos mais voltados para a arte, para teatro, para assim, coisas muito sem grandes importâncias, não é nem importância, sem grande significação assim, mediúnica, por exemplo, né? Então vamos falar um pouquinho do jovem na casa espírita. Na instituição que nós fundamos e dirigimos, o jovem tem toda e qualquer possibilidade de trabalhar no bem. A partir dos 14 anos, ele já pode entrar em qualquer tarefa, são ligados ao trabalho do SOS Preces, que é um telefone que nós temos, 32 é o prefixo, 3236 1122. 3236 1122, das 8 horas pela manhã até as 24 horas, 4 cabines, 4 linhas telefônicas, fazemos um atendimento. Aqui você tem sempre um amigo pronto para ouvi-lo. Minha filha, meu filho, com 14 anos, começaram a trabalhar nessa área. Nós temos no nosso último grupo que entrou para a área mediúnica, 62 pessoas, fizeram o curso, todos já trabalhadores da FEAC de muitos anos. Mateus convidou 3 jovens que já trabalhavam na área do passe para a reunião, para o grupo de estudos da mediunidade, e eles tiveram acesso à reunião mediúnica. 2 depois saíram, 1 continua. Todos 3, um com 14, um com 15 e outro com 16. Alguém vai dizer assim, mas é irresponsabilidade. Por quê? A doutrina espírita foi trabalhada em cima das meninas Budã, da senhorita Jafé, e eram todas de 14, 15 e 16 anos. Agora, quem são estes jovens? São jovens filhos de trabalhadores da casa, que cresceram no trabalho do bem, com responsabilidade, participando das campanhas, visitando colônia de rancenianos, participando e entrosados com a metodologia da FEAC. Como eu digo, não foram pegos a laço como boi no pasto. Dá para entender? Uhum. Então tinham todo um padrão de comportamento moral adequado. O corpo tinha de 14 a 16 anos, mas a postura mental entre os colegas, na família, era de alguém muito mais maduro.
Enquanto temos adultos de 40, 50 anos que querem entrar na reunião mediúnica, mas, entre aspas, não têm os requisitos adequados para esse processo. Ainda bebem, ainda fumam, ainda têm comportamentos inconvenientes. Então, muito cuidado para não misturar a idade biológica com a idade mental, mesmo dentro dessa encarnação. Na FEAC, o jovem pode participar e participa de toda e qualquer tarefa. Inclusive, nós temos na Rádio Evoluir jovens também trabalhando com a idade que muitos diriam assim, não está na hora ainda. Cada caso é um caso, cada casa tem uma metodologia. Mateus certa vez nos disse que, se nós aplicássemos a metodologia de disciplina da FEAC nas instituições da região, um expressivo número fecharia suas portas, mas que nós não nos achássemos em posição nenhuma de destaque, porque ele conhecia várias instituições, que se a metodologia delas fosse aplicada na FEAC, a FEAC fechava as portas numa semana. Então nós temos que adequar. Cuidado com o fanatismo, cuidado com o dono do centro espírita, cuidado com a médium ou o médium principal, que tudo tem que passar por ele. Vamos usar o bom senso. Agora, bom senso sem conhecimento é opinião pessoal, é do meu jeito, é o que nós já falamos anteriormente. Mesmo porque o jovem, ele antes de ter essa idade jovem, ele é um espírito que traz uma bagagem. 40 mil anos mais ou menos na idade da razão, são informações que nós temos tanto pelo Chico Xavier como pelo Divaldo. Então, se você colocar uma reencarnação a cada 250 anos, tivemos 160 reencarnações no mínimo. Por isso, não é a primeira vez que você, que eu, que você, que nós vestimos um corpo de carne. Como este não é o primeiro paletó, e eu espero que não seja o último que eu vista nesta encarnação. É verdade. Se depender de mim, eu quero vida longa no serviço do bem. Vida biológica. Isso. Qual é a orientação de Allan Kardec para estruturar, para organizar um centro espírita? O ideal é que comece um grupo pequeno, já que você dificilmente conseguirá um grupo grande para começar uma tarefa, e fundamentar no estudo. A União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, já há várias décadas, tem uma campanha muito interessante que a Federação Espírita Brasileira está adotando. Doutrina Espírita, comece pelo princípio, pelo começo, comece com Kardec. Então precisamos ter na instituição grupos de estudos do Livro dos Espíritos, do Evangelho, do Livro dos Médiuns, obras específicas. Você já pensou um médico que não gosta de estudar anatomia? Você já pensou um advogado que não gosta de estudar código penal, código civil, acha muito enjoada? Um professor que não gosta de didática? Como é que fica? Um trabalhador espírita que não quer conhecer os fundamentos da doutrina espírita? Um médium que não quer conhecer a metodologia da mediunidade? O Livro dos Médiuns é tão importante, Berenice, que ele é a segunda obra de Kardec. Primeiro sai o Livro dos Espíritos, depois sai o Livro dos Médiuns, para só depois sair o Evangelho. É para estruturar, para que os grupos que sejam formados, semelhantes à Sociedade de Estudos Espíritas Parisienses, tenham uma metodologia. Kardec tem uma metodologia científica específica. Da mesma forma que o cientista usa o microscópio para estudar o mundo do infinitamente pequeno, tem o telescópio para estudar o mundo do infinitamente grande, o Espiritismo tem na mediunidade o seu instrumento de investigação, e ele não coloca na doutrina espírita a opinião do espírito A, B ou C. Ele espalha as solicitações, vê as respostas, analisa e coloca só aquilo que venha de várias fontes, não apenas a opinião de A, B, C ou D. Então temos que ter muito cuidado para que realmente o grupo comece pequeno e vá crescendo com solidez, com honradez, com disciplina, com uma rotina de construção, tijolo a tijolo, da sabedoria, o saber colocado em prática, a informação que gera transformação e possibilidade de capacitação. Capacitar sempre novos companheiros. Kátia desencarnou.
se o Fernando e eu desencarnarmos, os 3 fundadores básicos da FEAC, junto com vários outros companheiros, vários outros casais, mas se os 3 desencarnarmos, a FEAC continua do mesmo jeito, porque nós capacitamos outras pessoas. Você está aqui de passagem, eu estou aqui de passagem. Se administrarmos os cargos, só eu que sei, só eu que tenho a chave, só eu que comando, nada é feito sem minha orientação, é como eu disse, é o dono do centro espírita. E aí fica, mas fundou na minha casa, eu que recebo guia. Não, muito cuidado. O centro espírita não é uma sociedade teocrática, é uma sociedade de disciplina democrática. Até porque que o Kardec fala que é um coletivo. Coletivo. Então vamos ouvir 2 orelhas e uma boca. Para cada vez que eu falo, ouvir pelo menos 2 vezes. Ouvir a opinião do outro. Deixar o outro falar também. E ter o cuidado de não sair querendo inventar mais uma casa espírita. A prudência. Isso aí é um ponto interessante você falar, porque às vezes a pessoa discorda de alguma coisa da casa que está frequentando e ela parte para abrir um outro centro. Então acaba que várias pessoas ficam abrindo vários centros apenas por não concordarem ou não se darem com a casa de origem onde estavam, né? Como é que você enxerga isso? Tendo que fundar uma nova instituição, que seja fundado baseado na necessidade e não na vaidade. Porque se for baseado na vaidade, já está sobre a areia. Lá no centro que eu frequentava não entendiam a minha mediunidade. Meu guia falou que é para que eu me afastasse e fundar uma outra instituição. Guia que é guia não manda ninguém separar de ninguém. Guia quer agregar e não separar consciências, grupos e pessoas. Não é isso? Assim, o que nós vamos ver? Se há necessidade e possibilidade de realmente fundar uma nova casa, façamos isso. Certa vez, uma senhora de Juiz de Fora, uma dama da sociedade, de recursos extraordinários, procurou-nos no atendimento fraterno após a reunião de segunda-feira e disse que queria uma orientação espiritual porque desejava fundar uma casa para atender crianças. Antigamente era o orfanato, hoje mais em sistema de creche. E ela vinha saber qual que era a opinião dos espíritos. O mentor dela estava de lado, Mateus Fraga, o mentor da nossa casa, estava de lado, e Mateus disse a ela: procure frequentar instituições que já existam em Juiz de Fora, tem tanto espíritas como não espíritas, durante 1 ano, e daqui 1 ano você volte a nos perguntar. Ela regalou os olhos, levantou a sobrancelha e saiu pisando firme, não gostou. Tivemos notícia que depois de 6 meses ela seguiu a orientação dos espíritos, trabalhou numa instituição nobre em Juiz de Fora durante 6 meses, saiu e fundou a instituição dela. Já tinha o terreno, já tinha o capital, pessoa de muitos recursos financeiros. 3 anos depois ela volta ao atendimento fraterno, como se diz, de cabelo em pé. Fundou, agregou pessoas, montou o trabalho, contratou funcionários, desenvolveu a atividade e agora voltava pedindo help, pedindo socorro, porque a casa parecia um vulcão a explodir a qualquer momento. E os amigos espirituais disseram para ela que ela havia fundado a instituição muito mais por vaidade do que por caridade ou necessidade. Ela começou a chorar, desconfortável, não é isso? E aí recebeu novas orientações de como adaptar, e parte dessas orientações foram seguidas, e hoje a instituição segue com uma metodologia diferente daquela que era o ponto de vista dela, mas que atenda aos propósitos da caridade com base na doutrina espírita. Fundar um centro espírita é para o resto dessa encarnação. É como uma criança, não é isso? Mamãe me chamava. Um mês antes de mamãe desencarnar, eu fui em casa e na hora que eu fui dormir, ela chegou no quarto e perguntou para mim assim: querido, você já escovou os dentinhos? Eu estava com 48 anos. Era Dona Lourdes me tratando como aquele menino de 10 anos que ela cuidava dormindo naquele mesmo quarto. E eu sorri e disse: mamãe, igual a senhora me ensinou, está limpinho. 1 mês depois ela desencarnou.
Mas para os pais e as mães, os filhos serão sempre crianças. Então, fundar um centro espírita é arrumar um filho para o resto da encarnação. Ou então deixar a casa no meio do caminho para que outros cuidem. É um trabalho de responsabilidade, dedicação, no verão, no inverno, no tempo das vacas magras, no tempo das vacas gordas. Se você traz isso no seu programa reencarnatório, parabéns, Papai do Céu te abençoe, Deus nos abençoe. Mas se não é, procure entrosar-se num grupo que já exista e ser um excelente trabalhador, podendo amanhã até vir ou não assumir cargos administrativos. Não é o cargo que dá encargo, é a responsabilidade e o compromisso de dar conta dos cargos e das tarefas que já assume. Então isso aí é um recado para as pessoas que realmente querem abrir um centro espírita, né? Muita prudência, porque no centro espírita você vai receber afetos e amigos do passado, e vai receber também desafetos, porque se existe a família material, a família consanguínea, como está no Evangelho, existe a família espiritual. E como cada cabeça é uma sentença, nós vamos ter pessoas que pensam mais ou menos da mesma maneira que nós pensamos, e excelentes trabalhadores que estão sempre pensando diferente. Como é que nós vamos fazer? Dar a carta de transferência para quem pensa diferente da gente para outra instituição? Não é assim que a coisa funciona. Com os seus anos à frente de uma instituição e com todo o seu estudo da doutrina espírita, quais são os desafios de um centro espírita, de uma casa espírita? Perseverança. Perseverança da equipe, liderança para manter todas as opiniões agregadas numa mesma direção, perseverança, liderança e humildade. Sem humildade não adianta de maneira nenhuma, né? Porque, como eu disse, não é do meu jeito, precisa ser do nosso jeito. E se você tem maior conhecimento, nós aprendemos nas filosofias orientais que aquele que conhece mais tem mais responsabilidades. E no livro Nosso Lar, Dr. Henrique de Luna diz para o Clarencio, que é um ministro, é uma pena que o nosso irmão tenha desencarnado pelos caminhos do suicídio. André Luiz diz, eu não me suicidei. Diz, suicidou, você foi médico na Terra, e sendo médico se permitiu o comportamento A, B, C, D. Então, a responsabilidade é do tamanho do conhecimento. Se você tem conhecimento para fundar e agregar um número de pessoas para fundar um centro espírita, você é o maior responsável. Tem que ouvir mais, tem que ajudar sempre e servir. Quem quiser ser o maior no reino de Deus, seja o servo de todos. É um desafio. É verdade. Mas vale a pena, com certeza. E o que os centros espíritas devem oferecer às pessoas? Hospitalidade fraterna, material e espiritual. Chico Xavier dizia que o centro espírita não precisa ser uma casa de luxo, mas também não deve ser a casa do lixo. Não é isso? Então, ambiente asseado, seja de chão batido ou seja de tábua corrida, seja de porcelanato ou seja de cimento liso, não é isso? As paredes desprovidas de qualquer atavismo que possa demonstrar culto a essa ou aquela pessoa, a este ou aquele espírito encarnado ou desencarnado, um ambiente simples, limpo, asseado e pessoas o mais capacitadas possíveis para dar, quando possível, o pão material e sempre que possível e necessário, o pão espiritual. Os amigos espirituais dizem que o centro espírita precisa de ser o nosso porto seguro. Os amigos espirituais dizem que o centro espírita precisa de ser um armazém de bênçãos. Que o centro espírita precisa e deve ser uma escola de almas, uma universidade do espírito. Então, ter companheiros, ter uma equipe sorriso que recepciona as pessoas, seja bem-vindo, boa noite, é a primeira vez que você vem, distribua uma mensagem, tem uma programação impressa, se possível, se não tem dinheiro para ter uma impressa, ter um quadro, os dias e horários de reuniões públicas, de grupos de estudos, ser um lugar onde a gente se sinta bem. Os benfeitores dizem, o centro espírita deve ser o segundo lar de cada um de nós, e o nosso lar deve ser o segundo centro espírita de cada um de nós. Essa é a missão do centro espírita, escola de almas, hospital, pronto-socorro,
onde nos sentimos agasalhados pelos companheiros encarnados e pela espiritualidade amiga. Você tocou num ponto interessante, porque acaba que o centro espírita é um ponto de encontro. Com certeza. Das pessoas afins e dos corações também não afins, que passaram aí pelo passado em rebeldias. E às vezes a gente não consegue entender por que um centro espírita às vezes está numa harmonia e de repente começa a ver determinadas dissensões no centro espírita, e começa a desagregar e tal. Então, para os centros espíritas que estejam passando por situações assim, de conflitos internos com trabalhadores antigos, qual é a sua sugestão? Ao invés de focar na crise, foque na solução. Pneu do seu carro furou. Acabou aqui o nosso programa, você vai sair, chega ali fora, seu carro está com o pneu furado. Você está em crise. Ficar focando na crise, o pneu vai encher? Não. Ou você troca o pneu, ou se não sabe, vem aqui dentro, pede o Falcone, o Jorge ou qualquer outro companheiro para trocar o pneu para você. Foque na solução. Crise surge no lar, na empresa, na sociedade, na administração pública, no centro espírita. As crises são oportunidades para desenvolvermos novas habilidades. Habilidades de quê? De soluções. Tudo aquilo que eu alimento cresce e se fortalece. Quanto mais você fala na crise, mais a crise aumenta. Vamos buscar as soluções. Emmanuel diz que o mal não merece comentário. O movimento espírita tem vários pontos que precisam ser melhorados? Sim. Conversemos sobre eles administrativamente com as pessoas que temos possibilidade de levar isso para a mudança. Agora, levar para a tribuna, lavar roupa suja, como se diz, em casa. Temos que ter esse bom senso. A providência certa, na hora certa, resultados excelentes. A providência errada, na hora certa, ou a providência certa, na hora errada, desastre. Está no Evangelho. Chama o teu companheiro em particular e conversa com ele. Se ele não resolver mudar o comportamento, chama a crise com testemunhas e conversa. Se não mudar, Allan Kardec chega a dizer que se um dedo da mão infecciona, é preferível amputar esse dedo do que deixar que a infecção comprometa toda a mão, ou até mesmo o antebraço e o braço. Isso aí, muito bom mesmo para todos nós. Então, nós chegamos ao final do nosso programa. Agradecemos pela sua companhia. Fique com Deus e muita paz. O lançamento do Clube de Arte este mês é o DVD Bezerra de Menezes, benfeitor da humanidade. Adolfo Bezerra de Menezes, nascido em 29 de agosto de 1831, em Jaguaretama, é um legítimo representante do Cristo e benfeitor da humanidade. O Clube de Arte e a TV Nova Luz reuniram em um DVD histórico um pouco da vida e obra de Bezerra de Menezes. São depoimentos musicais, imagens e entrevistas que registram os momentos marcantes de sua encarnação no Brasil. Os historiadores Luciano Klein, do Ceará, e Jorge Damas, do Rio de Janeiro, ofereceram importante contribuição com o fruto de suas pesquisas e análises. Vale a pena conferir. Este é mais um presente do Clube de Arte para o seu coração. Ligue 0 operadora 21 3017 9800 ou acesse clubedearte.org.br. Clube de Arte, a arte espírita a serviço do bem. O Clube de Arte traz para você este mês mais uma promoção imperdível. O DVD Perda de Pessoas Amadas e Psicografia, com Gerson Monteiro e Berenice Lima. Mais o livro Meninas do Barulho, a história real das irmãs Fox, de Lamartine e Palhano Júnior. Mais a revista Cultura Espírita.
São 3 produtos por apenas R$ 34,90. Isso mesmo, R$ 34,90. Liga agora para 0 Operadora 21 3017 9800 e peça já a sua promoção. Ou visite a nossa loja virtual, loja.clubedearte.org.br. Clube de Arte, arte espírita a serviço do bem.